boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração. Nós vamos agradecer a Deus por esses momentos, Deus ter cuidado de nós até aqui. Temos satisfeito com Deus e cremos que Deus vai continuar nos abençoando e nos dando força, sabendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima e que nós devemos, na realidade, nos preparar, porque não sabemos o momento que iremos ou que Ele venha nos buscar. De todas as formas, temos que estar preparados, tanto velhos como novos, como crianças, de todas as formas. Deus tem enviado o profeta desta era para nos preparar. A fé para o rapto está nas mensagens e nós somos crentes e cristãos desta mensagem do Elias. Nós agradecemos a Deus e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, que a graça e a tua paz continue nos corações que estão unidos na tua palavra. Pedimos que o Senhor venha sanar todas as dificuldades, todos os problemas, melhorando a mente, o coração e o físico de cada um dos seus filhos, sabendo que a tua palavra é o remédio sanador de todos os problemas desta vida, porque ela irá transformar-nos deste corpo moribundo para um corpo eterno e glorioso. Estamos nessa esperança e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda há de fazer por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar na mensagem Aliança da Graça de Abraão, pregada dia 17/3/1961. A leitura é Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Começando com o parágrafo 20 desta mensagem. O profeta desta era dizendo, em Hebreus, agora observe, Hebreus capítulo 10, disse, se pecarmos voluntariamente, agora, o que é pecado, irmãos? É incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Você comete adultério, por quê? Porque você é um incrédulo. Você rouba, mente, trapaceia, por quê? Porque você é um incrédulo, isso mesmo.
Um verdadeiro crente não faz isso. Vê? Ele não faz isso porque o Espírito Santo nele, se ele cometer um erro, a Bíblia também diz que o adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado. Notamos, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não é um incrédulo, ele é um crente. O Espírito de Deus permanece em você e você não pode pecar. Note bem isto, irmãos. Isto leva nós a ter consciência da nossa fé, daquilo que nós estamos crendo. Você não pode ser um crente e descrente ao mesmo tempo. Você é crente ou não crente. Agora, ouça a Escritura. O homem ou a mulher que chega a um fato da Bíblia se depara com a doutrina das Escrituras, ministro, seja você quem for, e eu digo isso com amor divino, diz o profeta. E você vê isso e sabe que é a verdade, e se afasta disso, não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Notamos que o pecado voluntário essa palavra voluntária, do latim, ela vem do italiano e quer dizer de vontade própria. É vontade. Você sabe que é pecado, mas mesmo assim você faz por vontade própria. Este é o pecado voluntário. Mas veja bem, a pessoa não terá para ele mais sacrifício pelos pecados, mas um temeroso aguardando o julgamento. A indignação ardente que devorará o adversário. No parágrafo 22, o profeta diz: eles ofereceram no tempo de Moisés, da lei, eles ofereceram o cordeirinho, pegaram o pequeno e cortaram seu pescoço, sua garganta, e seguraram sua cabeça e sentiram-o tremendo e morrendo. O sangue saindo do corpo e que foi jogado ali como uma oração, subiu ao altar de bronze, de sacrifício e julgamento. Altar de julgamento. Bronze fala de julgamento divino. Aquele cordeirinho, depois de finalmente parar de espernear, o adorador de pé ali percebeu que eram seus pecados que fazia aquele cordeirinho morrer. Notem bem, põe atenção nisso, irmãos. Veja bem, eram seus pecados, os pecados deles, que fazia aquele cordeirinho morrer. Deveria ter sido ele, pecador, mas o cordeirinho tomou seu lugar. Ali na lei, nós entendemos isso. Agora veja bem, o cordeirinho, ou o cordeiro, o sacrifício do animal, nunca poderia salvar o homem. Porque a vida que estava naquele sangue animal era uma vida animal e não poderia voltar sobre o adorador. Então o pecado foi apenas coberto.
foi apenas esperar até que o verdadeiro cordeiro viesse. Era um ato de fé, mostrando que um verdadeiro cordeiro estava vindo. Mas, então, se ele cometesse o mesmo crime novamente, antes daquela purificação no santuário, e ele fosse registrado por ter cometido, ou pegado por ter cometido o adultério pela segunda vez, sob as 2 ou 3 testemunhas que provaram que eles o viram fazer isso, olha, pense bem, ele era apedrejado sem misericórdia. Não tinha misericórdia para ele. Estão notando isto? Não importa se ele era um pregador, se ele era um prefeito da cidade, quem ele fosse. Ele morria sem misericórdia. Não tinha parentesco, não tinha amigo, não tinha irmão, não tinha nada que o livrasse. Ele morreria sem misericórdia. Hebreus capítulo 10. Morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. De quanta punição mais dura suponha você? Agora, observe, embora digno, sendo um ministro, seja quem for, professando o Espírito Santo, que pisou o Filho de Deus e considerou o sangue de Jesus Cristo como uma coisa profana. Quanto mais punição quando você coloca as mãos nos pés do Senhor Jesus e sente as dores e as coisas que Ele morreu por você. Pensa bem isto, meu irmão. E o confessa como seu Salvador. Não é uma vida animal ali, nem era a vida de um homem, foi a vida de Deus. E aquele Espírito que estava nele volta sobre você e te faz um filho de Deus. Isso é um mistério muito complexo para que as pessoas de comum conhecimento entendam, porque isto só dará entendimento às pessoas que nascerem de novo. Os que não são nascidos de novo não poderão ver. Este ver quer dizer conhecer o reino dos céus. Por isso, nós não ficamos abalados com aqueles que nos criticam, com aqueles que seguem da maneira que queira. Cada um é cúmplice daquilo que faz, cada um colhe aquilo que planta. Você simplesmente deve continuar pregando a verdade e se firmando nela. Agora, no parágrafo 26, ele disse: se você se levantar para enfrentar estes fatos, veja, pois se descremos deliberadamente qualquer coisa das Escrituras, ou o que quer que seja, se descremos voluntariamente, diga o que os 10 espias disseram. Não podemos aguentar eles. São grandes demais para nós. Não podemos. Se eu tiver que sair da minha organização, se eu aceitar isso, eles me rejeitarão. Não terei para onde ir, ninguém para me apoiar. Quem escreveu a Bíblia? Foi sua organização? Quem é responsável pela palavra? É sua organização? Deus é responsável pela sua palavra. Deus cuidará dos seus. Deus irá apoiá-lo.
qualquer homem que já significou muito nesta vida foram homens que permaneceram sozinhos com Deus. Essa é a maneira que você alguma vez se levantar. Você tem que se levantar. Agora você tem que fazer uma escolha. Você sabe que é a verdade. Agora, veja, aquele que descrê voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, descrê, desvia-se disso. Não resta mais sacrifício pela incredulidade. Desvia-se destas coisas. Você está acabado e lavado para sempre. Isso mesmo. E um pentecostal que subirá para aquele mesmo lugar, eles eram, falando de Israel, o profeta quer dizer que eles eram pentecostais daquele tempo. Eles tinham a promessa de tomar a terra e tomar as bênçãos que Deus prometeu. Deus deu a eles a bênção. Mas, porque a oposição era tão grande, que eles voltaram e viveram no deserto por 40 anos, ao invés de encarar os fatos. Note bem isso, meu irmão. Deus está falando isso conosco, através do profeta desta era. Esta mensagem, ela não era, ela é. Esse Deus não só era, ele era, é e será. Então, veja bem, encara os fatos. Você vai ficar se batendo aí com isso na mente, dando voltas, proclamando recurso em vão, ou procurando recursos em vão. Isto é o que o nosso Deus fará conosco através desse nosso profeta. Essa é a mesma coisa que São Paulo está falando aqui em Hebreus 10. Você entende agora? Agora essa é a escritura, meus irmãos. E quando um homem vira as costas para a verdade e se afasta dela deliberadamente, depois que ele vê que é a verdade, então ele é um produto acabado para Deus. Veja isso. Não tem como tirar isso da consciência. É isso mesmo, porque não resta mais sacrifício pelo pecado, mas um terrível aguardo de julgamento e indignação ardente que devorará o adversário. Porque se eles morreram sob 2 ou 3 testemunhas sobre a lei de Moisés, aquele tipo de cordeiro, quanto mais a separação eterna virá para aquele cara que se afasta da verdade por causa de uma organização, ou sua mãe, seu pai, ou qualquer outra coisa que o impedisse a seguir em frente com Deus. Espero que você entenda. E se eu te machucar, diz o profeta, não é minha intenção. Estou apenas apresentando uma verdade que sei que é a verdade. Eu tive que enfrentar isso, irmãos. E sei o que isto significa. Eu enfrentei isso e o diabo me disse que eu morreria de fome e tudo mais. E seria um proscrito. E meu pastor disse, você será um santo rolador. E perderá a cabeça e ficará
na instituição de loucura, mas foi a palavra de Deus e eu enfrentei e recebi e nunca me arrependi. Mas graças a Deus pelo Espírito que me conduziu a isso. Desde então estou sozinho, desde então nós estamos orando e crendo que Deus nos acompanha de todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por cada graciosa palavra que está escrita nesta Bíblia. Vendo que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, 2,5 milhões de pessoas morreram, sim, perecendo no deserto pela descrença. Apenas 2 que creram. Veja, eles tiveram a permissão para não morrer. Deus, Pai, eu oro ao Senhor para nos ajudar a ver isto e ver que isso significa não sejamos descrentes na Tua palavra, mas que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Conceda isso para nós, Senhor. Que desta pequena reunião que eu senti, que fosse levado a vir aqui para o meu irmão e para estar estas boas pessoas que estão aqui nesta cidade e nesta internet ouvindo este culto, ouvindo esta palavra, venho com a mensagem que tu colocaste no meu coração. Assim diz o profeta, e isto está para nós, colocado nos nossos corações também. Agora, eu só posso semear a semente, Senhor. Tu tens que ser o único a dar o crescimento. E eu oro para que o Espírito Santo regue aquelas sementes até que produza uma união entre os irmãos e entre as organizações nesta cidade e esta comunidade, até que eles, envie a luz do Evangelho por todo o mundo. Conceda ao Pai, ajude nós nesta noite, agora enquanto avançamos. Avançamos na fé em Tua palavra, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, um homem. Eu tenho um pequeno assunto aqui, que tenho pregado sobre isso, mas eu queria interpretar de uma forma profética, diz o profeta, esta noite, e é encontrado em Gênesis 22, versículo 14. Eu quero começar. E Abraão deu ao lugar o nome de Jeová Jiré. Jeová Jiré, como se diz até hoje, no monte do Senhor se verá. Jeová Jiré, o Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. Agora, isso é sobre a vida de Abraão, que é o pai de todos nós. Agora, note bem, Abraão é pai de todos nós, mas vamos notar, vamos segurar essa palavra, pai de todos nós. Quantos sabem que temos que ser semente de Abraão? Ou nunca iremos para o céu. Agora, às vezes, as pessoas interpretam como se fosse filho descendente da carne de Abraão. Mas vamos ver que não é desta forma. Vamos ver que é muito além de ser filhos carnais.
Veja bem, sem sermos a semente de Abraão, nunca iremos para o céu. É possível que nós tornemos a semente de Abraão? Alguém pergunta. Como? Somente uma maneira no mundo para sempre se tornar a semente de Abraão é receber o Espírito Santo. Agora, vamos começar com Abraão e descobrir o que Abraão era e como nós tornamos sua semente. E então, se pudéssemos realmente nos basear totalmente na palavra do Senhor, então nós tiramos todo o medo próprio se soubermos o que estamos fazendo. Como você sairia e encontraria, vocês cavalheiros, rapazes aqui, podemos sair na rua a encontrar uma mulher, uma moça para se casar com ela, só porque você saiu e encontrou ela? Ela era uma mulher ou uma moça? Não tenho muito pensamento sobre sua concepção. Se você quiser, mas veja, primeiro você tem que saber algo sobre ela. De onde ela vem, seu caráter. E assim, com essa moça, como seu marido. Da mesma maneira, você deve pensar nessas coisas porque é sua companhia para toda a vida. E esta é a vossa vida eterna, você tem que pensar nela também, com Deus, ou ser totalmente separados ou aniquilados no inferno. Vê? É um ou outro. Portanto, queremos abordar isso com base nas Escrituras e saber onde estamos. E então você terá fé para saber. Se você consegue ver para onde está indo, então tem fé para ir. Mas se você não consegue ver para onde está indo, olha, apenas tropeçando no escuro, você não sabe o que está fazendo. Então, Abraão, onde temos sobre ele pela primeira vez? Vocês marcando nas Escrituras, vejo muitos de vocês aí, e digo isso com reverência. Eu observei ontem à noite, e esta noite também, uma carta, uma certa senhora aqui, eu aprecio, ela lê aquela Bíblia em todos os lugares que cito. Uma escritura, ela vai direto a ela. Eu gosto disso. Esse é o caminho. Apoiá-la, então você saber que tem o assim diz o Senhor. Agora, pegamos Abraão no capítulo 12, e você me segue com o capítulo. Deus encontrou Abraão, e ele é apenas um homem comum. Para começar, um homem idoso, com 75 anos. Então, irmãos, veja o que o profeta fala. Se você pensava que está muito velho para começar para Deus, quando tem 50, 60, 70 anos, ora, vocês não estão corretos. Abraão tinha 75 anos. Sua meia-irmã, com quem se casou, Sara, tinha, na época, 65 anos. E eles eram estéreis, não tinham filhos. E Deus disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação, e farei de você um pai das nações, e dar-lhe-ei uma aliança.
Isto não é uma aliança como essa que nós temos no dedo, mas sim uma aliança entre Deus e Abraão. Uma união entre Deus e o homem, como Deus fez isso para nós no dia de Pentecoste, derramando o seu Espírito para fazer uma junção da divindade no ser humano. Isso é muito interessante vocês entenderem. Agora, em primeiro lugar, eu quero que vocês observem, a aliança não foi feita apenas a Abraão, mas a Abraão e toda a sua semente, depois dele. Vamos dizer isso junto? Agora estamos nos preparando para um culto de cura. Veja, a audiência se repete. Note aqui que após o irmão Branham falar isso, aí ele medita, Abraão e sua semente depois dele, vê? Agora, o que Deus fez por Abraão, ele fez por sua semente depois dele. Se você crê em ser a semente de Abraão, o que Deus prometeu para Abraão está prometido para nós também. E você dirá como? Lembra da palavra Jeová Jiré? Quer dizer, Deus proverá. Aonde não tem caminho, Deus cria caminho. Aonde não tem cura, Deus traz a cura, Deus cria órgãos novos, Deus cria espíritos novos em nosso ser, Deus rejuvenesce o nosso ser, Deus cria esperança da eternidade. Então veja bem, agora, o que Deus fez a Abraão, ele fez na sua semente depois dele. Vou provar isso a você nesta noite, pela Bíblia. E com certeza isto vai resolver a noite passada para você ver. Aviso prévio, o profeta faz. Cuja semente você é. Note bem aqui. Cuja semente você é. Se você está morto para as coisas do mundo. É fácil nós dizer, sou a semente de Abraão. Mas veja, o profeta disse, se você está morto para as coisas do mundo e foi vivificado em Cristo pelo Espírito Santo, esse vivificado é depois de morto para o mundo, ele torna-te dar vida para a eternidade, para Cristo. Porque nós que morremos em Cristo, tomamos ou tornamos a descendência de Abraão e somos herdeiros com ele, segundo a promessa. A Bíblia diz isso. Agora, você notou a aliança que ele fez com Abraão no capítulo 12 de Gênesis? A aliança não era, Abraão, se você fizer certa coisa, eu farei tal para você. Não era. Isso, a aliança era totalmente graça. Se você quiser, Deus disse a Abraão, eu tenho. Não, se você fizer certas coisas. Deus fez uma aliança com Adão, Adão quebrou aquela aliança. Cada vez que ele faz uma aliança com o homem quebra. Êxodo 19, ele fez uma aliança, quebrou. Mas Deus, em sua determinação, não por leis ou alianças com o homem, mas por alianças com ele mesmo. Ele estava determinado a salvar o homem porque é seu filho. Então ele não só fez esta aliança, mas jurou por ela.
Um homem que faz um juramento, faz por alguém um juramento maior para alguém que é maior que ele. E não havia ninguém maior do que Deus. Então ele jurou para si mesmo, ou por si mesmo. Esse juramento por si mesmo para salvar nós todos. Irmãos, que esta mensagem vocês vão meditar nela mais algumas vezes, porque ela vai para o site, onde vocês podem estar sempre meditando que Deus fez essa promessa a Abraão, que a sua descendência, da semente, a semente de Abraão é Cristo, é a fé, é Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Creia, irmãos, espera, Deus proverá. Não fique aborrecido, não se sinta abandonado. Abraão estava sozinho, sem consolo, sem conforto, no Monte Moriá. Não tinha o que fazer a não ser sacrificar o seu filho. Era o que Deus tinha requerido dele. Como é difícil essas coisas, até pensar. Deus, ele com 75 anos, Deus prometeu esse filho, depois levou 25 anos para esse filho vir, depois quando esse filho estava lá com 13, 14 anos, Deus requereu ele como sacrifício, mas o que Abraão, na minha opinião, o que Abraão tinha na sua alma? Ele tinha na sua alma a promessa da sua semente, fazer uma grande nação. Eu creio que na alma dele ele disse: Deus, eu posso matar meu filho e Deus poderá ressuscitá-lo. Essa foi, na minha opinião, o seu pensamento, sua alma. Portanto, quando ele estava lá embaixo para subir no monte, para sacrificar o filho, ele disse: subamos e desçamos. Isto quer dizer, ele ia subir com o filho, ia matar o filho, ia descer com quem? Porque ele falou no plural. Subamos e desçamos. Porque ele cria de toda a sua alma que Deus lhe daria o filho de volta. E logo no momento em que ele levou o cutelo, facão, para matar o filho, sacrificar o filho, Deus proveu para ele um cordeiro e bradou com voz. E ele tirou o filho do altar e colocou o carneiro. Isso é o que Deus pode fazer por nós. Ele é criador. Aonde não tem cura, ele cura. Onde não tem alimento, ele trará alimento. Onde não tem alegria, ele trará alegria. Onde não tem esperança, ele abre caminho. Creia nisso, confia nessa oração. Nós vamos orar e vocês oram junto neste momento. Ajoelhe aí no seu lugar. Creia que Deus está presente de todos aqueles que são justos e que conhecem a verdade e que não pecam voluntariamente. Creia no Senhor Jesus. Ó Senhor, nós estamos gratos por esta noite, sabendo que o tempo é mau, a vida está difícil, a dificuldade está entrando em todos os lares. Meu Deus, nós sabemos que estamos numa situação e numa posição que nunca tivemos antes. Sabemos que o mundo está abalado, o mundo está com dificuldade e nós cristãos estamos passando por essa também. Mas, Senhor, nós temos um momento de reunir
em lugares celestiais, em Cristo, que é a sua alma, irmão, a minha alma, a alma de cada um que está aí, orando agora neste momento, crendo, criando essa atmosfera santa no seu lar. E você pode levar a bênção para seus parentes, seus amigos. Você tem bênção para doar. Você é semente. E a semente de Deus, ela não peca. Ela sabe que Deus está nela. Senhor, cura as enfermidades. Soluciona os problemas de cada um. De cada lar que está faminto, necessitado. Senhor, dá coragem, dá força. Senhor, mexe com as autoridades, trata com eles, ó Pai, de uma maneira que o povo não possa vir tão sofrimento, que o povo possa sanar alguma coisa. Oh, meu Deus, dai coragem para cada cristão, orar e buscar e pedir cada dia mais a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém, amém.